Dando continuidade ao nosso estudo de estatística básica, vamos falar hoje um pouco sobre gráficos e tabelas, que é uma parte fundamental em estatística e em vestibulares também. É uma parte que mexe muito com a interpretação, exige muito uma leitura e interpretação gráfica. O objetivo das tabelas e dos gráficos é resumir a informação estatística de uma maneira clara, organizada, que a pessoa, de olhar para o gráfico ou para a tabela, já extraia a informação necessária. Então, temos aqui um exemplo de uma tabela que permite comparar a quantidade de carboidratos, proteínas, lipídios e colesterol em alguns tipos de alimento. Então, uma olhada rápida na tabela permite você comparar na linha do carboidrato qual é o alimento que possui a maior quantidade, qual é a que possui a maior quantidade de proteínas e a de lipídios. Então, aqui é uma forma resumida e clara, você analisando as linhas e as colunas, o cruzamento das linhas com as colunas, de obter a informação dessa pesquisa. Um outro exemplo de tabela traz a população indígena no quesito cor, raça no Brasil, segundo a situação do domicílio nos censos demográficos de 91, 2000 e 2010. Como todos os gráficos e tabelas, ele, além do título, ele apresenta também a fonte da pesquisa, certo? Então, aqui, para a gente obter, por exemplo, a população rural no ano de 2000, nós precisamos fazer o cruzamento dessa coluna, que tem o ano 2000, com a linha rural. Dessa maneira, nós obtemos 350.829. Essa seria a população rural no ano de 2000. Se quisermos saber a urbana no ano de 1991, bastaria pegar a coluna 1991 com a linha urbana. O encontro das duas lhe daria a informação 71.026. Um dos vários tipos de gráfico é o gráfico de dispersão, também chamado de diagrama de dispersão. Ele você tem o eixo X, o eixo Y, o eixo X representando a variável independente e o Y a variável dependente. Certo? E aqui você associa algumas informações de forma a obter esses pontos. E eles vão apresentar um formato dependendo se houver uma relação entre as duas grandezas que você estiver colocando. No caso aqui, temos a massa e a altura de 30 alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, aqui a gente pode observar que à medida que a massa do estudante aumenta, né, a gente costuma chamar de peso, a gente fala no nosso cotidiano mais é peso, pesa 50 quilos, 60 quilos, só que peso é um conceito físico que é uma outra coisa, né? O nome correto seria massa, mas a gente usa no cotidiano como peso, certo? Então, à medida que a massa aumenta do estudante, a sua altura tem uma relação, né, de proporcionalidade. Quanto maior a massa, maior a altura do estudante. Então, esses pontos, eles indicam isso, certo? Que à medida que a massa do estudante aumenta, a altura também indica e eles têm uma certa linearidade. Tá? Se você fosse fazer um gráfico para representar esses pontos, poderia ser até o gráfico uma linha, né? Que seria a função afim. Tem esse símbolo aqui ainda no gráfico, esses dois tracinhos, que ele indica uma quebra, né? Coloquei aqui uma observação, um intervalo, que nós puxamos para os valores que nos interessam. Não faria sentido começar 1, 2, 3, 4. A gente já faz como se tivesse puxado o eixo para o valor que nos interessa começar. No caso aqui seria o 150 e o 40 no eixo da massa aqui. Tá?
Então, esses dois tracinhos, como você vê no gráfico, ele indica isso. Tipos de correlação, né? Que é a relação entre os dois eixos, as duas informações, as duas variáveis, ela é uma relação chamada de correlação. Então, os tipos, ela pode ser positiva quando é crescente. À medida que você aumenta uma grandeza, uma variável, a outra também aumenta. Então, ela é chamada de correlação positiva quando isso acontecer. Temos a correlação negativa, que é o inverso, quando você aumenta uma das grandezas, a outra diminui. Temos ainda sem correlação, ou seja, você não percebe esse padrão de quando aumentar uma, a outra cresce ou decresce. Você vê que no terceiro exemplo aqui os gráficos, os pontos estão bem dispersos, fica difícil você afirmar alguma coisa, qualquer coisa sobre a relação dessas grandezas. Ela ainda pode ser uma correlação forte, se os pontos dos gráficos estiverem bem próximos. Então, os pontos estão bem próximos uns dos outros. Você vê que não vai ter, ele vai obedecer a um padrão bastante força, tá? E o contrário, o oposto, seria uma correlação fraca. Aqui você vê que à medida que vai aumentando, os pontos também vão crescendo, só que eles são bem dispersos, tá certo? São bem variados. Uma hora está lá em cima, uma hora cresce muito, outra hora cresce pouco. Ele não tem um padrão, tem um padrão bem fraco. Vamos ver alguns exercícios. O exercício 1 traz essa tabela, falando do índice de reciclagem das latas de alumínio entre 2005 e 2011. Então, um dos materiais mais reciclados no Brasil são as latas de alumínio, que no ano de 2012 movimentaram 1,8 bilhão na economia nacional, comparável à movimentação financeira das maiores empresas do país. O item em média, cada brasileiro descarta 54 latas de alumínio por ano, enquanto os norte-americanos descartam 375. Em 2011, quantas latas de alumínio per capita foram recicladas nesses países? Então, como está falando do Brasil e dos Estados Unidos, nós vamos comparar em 2011 qual foi a quantidade de latas recicladas em cada um deles. Temos aqui a Argentina, Brasil, Estados Unidos, Japão. Vamos nos concentrar nos dois aqui. No Brasil, em 2011, a taxa de reciclagem, né, observe que é um índice em porcentagem, 98,3%, ou seja, de todas as latas descartadas pelos brasileiros no ano de 2011, 98,3% delas foram recicladas, o que representa um índice altíssimo de reciclagem para as latas de alumínio, enquanto que nos Estados Unidos o percentual foi menor. Foi apenas de 65,1%, tá? O índice de reciclagem. Então, a gente já aprendeu em aulas passadas a tirar uma porcentagem, revimos. Uma das várias maneiras de você tirar uma porcentagem é simplesmente multiplicar pelo valor desejado. 98,3% é 98,3 de 100. Como um brasileiro descarta 54, então o valor que nós queremos é 54, basta fazer as continhas e nós vamos encontrar aproximadamente 53 latas, ou seja, das 54 latas que um brasileiro descarta em média, 53 delas são recicladas, apenas uma se perde. Enquanto que nos Estados Unidos a gente tem o mesmo cálculo, só a quantidade de latas que diminui. Aliás, aumenta, né? São 375 latas por pessoa. Então, isso dá, quando você tirar o percentual, 65,1, representa 244 latas. Tá? O item B, de acordo com as informações da tabela, podemos concluir que o Brasil é o país que recicla a maior quantidade de latas de alumínio entre os países apresentados? Justifique. Então, a resposta é não podemos fazer essa conclusão, porque aqui é apresentado o índice em percentual. O próprio item A já ajuda a gente a justificar essa resposta. Observe que os Estados Unidos, apesar de ter
um índice de reciclagem bem menor que o do Brasil, como lá a produção, o descarte de latas é muito maior, então observa que para cada pessoa lá são recicladas 244 latas, enquanto que no Brasil só são 53. Então, como a produção de latas nos Estados Unidos é bem maior, 65% lá vale muito mais do que 98,3% aqui no Brasil em termos numéricos, porque a produção lá é maior. Então, se tem mais latas, mesmo o índice sendo menor, a quantidade de latas recicladas vai ser bem maior. Tá? O índice brasileiro é maior, mas não a quantidade de latas, porque nós produzimos menos. Então essa seria a justificativa, tá? Para você comparar com os outros países, você teria que saber a quantidade de latas, porque aqui você só sabe o percentual que é reciclado. Um outro exercício sobre o gráfico de dispersão. Nós temos uma agência de pesquisa realizou um estudo com alguns sites de compra coletiva para avaliar a relação entre a quantidade de visitas por hora e o valor arrecadado com as vendas. Por meio de estimativa, determine o valor arrecadado em uma hora de vendas em um site que recebeu 12.000 visitas e 16.000 visitas. Então, olha só, o título: Visitas e vendas em alguns sites de compra coletiva em uma hora. Janeiro de 2016. Aqui está sendo analisado quanto mais visitas um site estiver recebendo, mais compras, mais vendas serão feitas, né? Essa é a relação. E a gente pode interpretar a partir desse gráfico de dispersão. Quanto maior a quantidade de visitas por hora, você vê que cresce, né? O número de vendas. E aí, para você estimar qual vai ser o valor das vendas no caso de receber 12.000 visitas, é só você verificar aqui, né, no eixo das visitas 12 e ver onde é que seria aproximadamente por aqui, né, obedecendo o padrão que esses pontos estão seguindo, que é quase uma reta, e ver onde é que estaria associado mais ou menos aqui no eixo das vendas, no eixo Y. Então, se você fizer essa associação aqui, tá? Lembrando que aqui é uma aproximação, você pode arriscar dizer que aqui o valor das vendas estaria entre 18 e 19 mil reais, né? De 14 para 21 nós temos um espaçamento de 7 mil reais, está acima da metade aqui, então dá para você arriscar um valor aproximado entre 18 e 19 mil reais o valor das vendas. O mesmo processo você faz para 16.000 visitas por hora. Você vê aqui qual estaria associado, né? Você puxa aqui um tracejado, uma retinha e vê onde bateria aqui, tá? No eixo das vendas. Lembrando que você está pegando aqui onde os pontos estaria, tá? Onde o próximo ponto estaria, obedecendo esse esquema. Então aqui dá para você dizer que o valor aproximado das vendas seria entre 26.000 e 27.000 reais.